Boa noite, boa noite para quem vem chegando. Deixa eu só colocar o tema aqui de hoje. Essa é a live Pergunta para mim, número 16, então é a 16ª edição dessa live. E eu venho fazendo, né, venho tendo esse projeto desde o ano passado. E o intuito aqui sempre é ter esse espaço com você, esse espaço de troca, para que eu possa sanar as dúvidas, né, que possam surgir em relação à amamentação, em especial nesse momento de retorno ao trabalho. Mas hoje a gente vai falar sobre a quarentena. Deixa eu escrever aqui: quarentena e o estoque de LM. Então, deixa eu só fixar aqui Deixa eu fixar o comentário. E o que eu queria pedir para vocês, quem vem entrando, vai colocando a sua dúvida aqui embaixo, tá? Pode comentar, eu vou respondendo conforme eu for falando aqui. Se tiver alguém que você acha que é interessante, né, participar dessa live, clica aqui no aviãozinho que tá aqui embaixo, tá bem aqui embaixo, encaminha para essa pessoa, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse tema, né? Assim, o que fazer com leite, o que fazer com a rotina, começo, não começo. E eu sei que, assim, a gente tá passando por assim, uma situação super atípica, né? Ninguém nunca imaginou que isso iria acontecer, que a gente precisaria se isolar e tá realmente tudo que tá acontecendo. Então, hoje eu vim aqui para isso, para poder esclarecer as maiores dúvidas que eu recebi. Eu recebi muitas dúvidas nas caixinhas, né, que eu venho abrindo. Agora, nessa época de quarentena, eu estou abrindo mais vezes, eu estou conseguindo responder mais, vocês interagir um pouco mais. E uma das principais, assim, que eu recebi, né, a principal preocupação, né, que eu observei é a questão do estoque, né? Então, assim, mulheres que já vinham com uma rotina de ordenha já estabelecida, né, uma rotina de extração, é sinônimo, já tem um estoque dentro do congelador, já estava, né, tava tudo no esquema, e aí não sabem o que fazer com aquele estoque, né, tanto com o estoque que elas já têm, quanto com a rotina, né? E aí, Olga, eu tô em casa agora, eu continuo tirando, não tiro, paro, o que que eu faço, né? Então, eu tenho recebido muitas perguntas nesse sentido, né? O que fazer nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu vou falar é a respeito da validade do leite materno, tá? Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu defendo o prazo de validade estipulado pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de 15 dias no congelador e 12 horas na geladeira. E eu sempre falo disso, eu sempre mostro o documento que eu li isso, né? São dois, na verdade, e tem no meu destaque. E eu sempre falei esse prazo, né? Sempre quando alguém vem me perguntar, eu falo desse prazo, eu falo que é possível, eu falo que dá. Mas eu me deparei com uma situação, né, recorrente, não foi uma, nem duas, nem três mulheres que vieram até mim, foram algumas, falando que iam ter que jogar o leite fora. E aí eu comecei a falar, pô, peraí, eu tenho que falar alguma coisa em relação a isso. Assim, antes de começar essa confusão toda de coronavírus, né, do Covid-19, eu já tinha feito uma live sobre isso, eu já tinha feito uma live onde eu esmiuço mais os outros protocolos, né, protocolos internacionais que falam a respeito do prazo, né, da validade. E quem assistiu essa live sabe que, assim, tem uma variedade muito grande. Tem protocolos que falam, tipo, um mês no congelador, outros 3 meses, e tem protocolos de um ano. Então, assim, não existe um consenso internacional da organização, sabe? Até estou botando, joguei 3 copos de 180 ml fora com a dor no peito. Pois é, então, aí, como eu vi isso, né, eu comecei a receber essas mensagens, eu falei, não, peraí, eu preciso falar de uma outra forma, o que eu recomendo aqui. Por quê? Numa situação normal, numa situação que a gente está trabalhando, que a gente está na rua, que a gente está com a cabeça beleza, plena e ok, eu vou continuar sim recomendando os 15 dias. Mas assim, eu nunca falei, eu nunca vou falar que é melhor você jogar fora o seu leite e oferecer a fórmula. Nunca falei isso, eu nunca vou falar. E eu comecei a ver que mulheres estavam vindo até mim e que
precisaram jogar fora o leite e que não iam conseguir repor esse estoque. Porque assim, uma coisa é você precisar jogar o leite fora, né? Beleza, ok, passou 15 dias, joguei o leite fora, fiz mais estoque, tá tudo ok, tá tudo seguindo, tá tudo fluindo, como era o que vinha acontecendo com várias que eu acompanho. E tudo certo. Eita, peraí, que eu cliquei alguma coisa aqui errada. E aí, isso é uma situação, né? Mas na situação que a gente se encontra agora, muitas mulheres não estão conseguindo manter a rotina de ordenha. Muitas mulheres não sabem quando vão voltar a trabalhar, não sabem o que, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Essa mulher, ela se vê naquela situação de olhar para o pote e falar, meu Deus, meu leite está vencendo e tal. Então, o que eu fiz? Eu perguntei, né, ontem ou anteontem, não me lembro agora, se vocês queriam que eu fizesse um post falando sobre isso, sobre a validade, porque aquela coisa, existe em tudo, né, na vida, existe o ideal recomendado. Então, qual é o ideal recomendado que eu falo aqui? São os 15 dias. Mas existe também o que é ok de você fazer, é ok de você oferecer e que você não vai estar colocando seu bebê em risco, né, que são prazos maiores dessa validade. E aí tem alguns protocolos, né? Cada um vai ter uma data, você pode escolher, inclusive, o protocolo que você vai seguir, são documentos públicos, você consegue entrar na internet. Eu ainda não tenho a arrasta para cima, né, para botar vocês direto para os documentos, mas eu tiro o print, tá lá no destaque de armazenamento, se eu não me engano. Eu acho que é esse o nome do destaque. Então, assim, eu vou fazer o quê? Eu vou criar esse post para poder direcionar vocês para todos esses links e vocês escolherem com bom senso, claro, qual é o que melhor se adapta, né, na tua realidade. É claro que se você tem como repor esse estoque, tá tudo certo, tá tudo mantendo, tá tudo ok, cara, continua fazendo os 15 dias, entendeu? Até porque se a gente for parar para pensar, assim, o leite, por exemplo, se a gente for pegar o protocolo de um ano, o leite de um bebê de 5 meses é diferente de um leite de um bebê de 1 ano e 5 meses, né? Sei lá, vai que ele tá resfriadinho. É muito melhor você oferecer um leite que está mais próximo do que está acontecendo com aquele bebê naquele momento do que um leite que está há meses dentro do congelador. Mas não quer dizer que esse leite está estragado, que você vai fazer mal para o seu bebê em oferecer esse leite, sabe? Então, por isso que eu acredito que não existe um consenso, sabe, entre todos os órgãos, porque é muito relativo isso e a gente entra também na questão da indústria da fórmula, né? Então é um ótimo gatilho aí para a indústria entrar, para o marketing entrar. Poxa, não está conseguindo, né, manter teu estoque, então olha só aqui a fórmula. O pediatra também, né? Se o pediatra ele é aquele fake pró-amamentação, né, que a gente diz, que ele abraça a amamentação até a página 2, né, qualquer dificuldade que você apresenta, ele, olha, já tá aqui, tá a receitinha da fórmula, para caso você precise, né, então tem esses profissionais aí, tem um monte, né, eu já conheci 7, então, deixa eu ver o que a Aline colocou. Eu continuei minha rotina de extração, comecei a oferecer os mais antigos, mesmo passando alguns dias do prazo. Isso, então assim, é aquela coisa, é o bom senso, a gente vai observar. A gente vai oferecendo pro bebê, o bebê tá aceitando, o leite tá ok. O bebê, sabe, ele vai sentir se o leite não tiver ideal para ele tomar. E a gente vai observando o bebê, óbvio, né? Vai observando qualquer reação diferente. Se o bebê tiver alguma alteração nas fezes, no xixi, alguma coisa, alguma alteração na pele, a gente vai observando e vai entrando em contato também com o profissional que acompanha, né? Isso é importante. Então eu queria deixar isso aqui claro, sabe? Porque eu vi que tem muitas mulheres jogando leite fora e que não vão conseguir repor o estoque, né? Porque eu já joguei leite fora, já aconteceu aqui. Não nessa situação exatamente assim de passar os dias, mas assim, já precisei jogar fora porque ficou mais do que 12 horas na geladeira. E eu já joguei fora, mas eu conseguia repor o meu leite, então tava tudo certo, sabe? Mas se você não vai conseguir repor o seu leite e você vai precisar recorrer à fórmula, então considera sim usar esses outros protocolos porque tá ok, né? Você não vai estar trabalhando dentro do ideal, mas ok, tá dentro do bom, né? Aquela coisa, o bom não é o inimigo do ótimo, né? Eu vi outro dia a doutora Bianca falando sobre isso. Inclusive, ela tem um destaque muito bom também sobre essa questão de prazos e validades, sobre outros protocolos. Ela tem um arrasta para cima, então vocês conseguem ver lá os documentos que ela fala, né, de outros órgãos, outras sociedades.
Então, é isso. Em relação à validade, era isso que eu queria falar. Qual é a única situação que a gente precisa jogar o leite fora mesmo, senão ele pode dar alguma alteração real e pode dar algum problema? É quando o bebê ele encosta naquele leite, ou seja, você ofereceu aquele leite para o bebê não quis, recusou, e aí você não pode voltar a resfriar aquele leite, nem recongelar aquele leite. Essa é a situação que você precisa jogar o leite fora. Por isso que eu falo sempre de oferecer esse leite de pouquinho em pouquinho, né? Não colocar Se você nunca fez um teste com seu bebê, você não vai pegar 100 ml e dar, sabe? Pega 30, tá ok, já é de bom tamanho, já é uma boa quantidade. Na próxima vez você vai para 50 ou para 20, dependendo de quanto ele aceitou, para você evitar ter o desperdício. Então, em relação à validade, era isso que eu queria falar. E aí, em relação à rotina, né? Então, vamos lá para aquela mulher. A gente tem duas situações aí, né? Uma, aquela mulher que vai voltar a trabalhar, né? Tá ainda em licença maternidade ou já tá de férias e vai voltar a trabalhar daqui a um mês, daqui a uns dias, né? Daqui a pouco ela vai voltar a trabalhar. A gente tem essa mulher que ela ainda não iniciou a rotina de ordenha, ela ainda não sabe quando vai, se não vai, que dia que é, se é home office, se não é, então tá meio confuso. Então a gente tem essa mulher. E a gente tem a mulher que já iniciou a rotina de extração, ela já sabe a data que ela vai voltar, teoricamente, né? Porque a gente está no meio desse caos e a gente não sabe muita coisa. Mas ela já iniciou a rotina da ordenha dela. Então vou falar primeiro para essa primeira mulher, tá? A mulher que ainda não começou, que vem muitas também no meu direct perguntar o que fazer, né? Ou eu não comecei, mas eu também não sei se eu vou voltar, eu não sei se meu plantão vai ficar, eu não sei se vão me chamar antes. Então, assim, gente, eu fico aqui assim assim, sem saber o que falar às vezes para vocês, porque deve ser muito tenso estar nessa situação, porque numa situação normal, né, da gente ter que voltar antes pro trabalho, tão precoce, já é horrível. Imagina no meio dessa incerteza, sabe? Então, às vezes eu fico até aqui sem palavras, às vezes, para vocês. Mas eu tô tentando dar alguma solução, dar alguma ajuda para você que tá nesse caso, tá? Então, o que eu falo sempre? O nosso corpo ele precisa se habituar a essa nova demanda. Ele produz, né? O nosso corpo hoje produz o que o nosso bebê precisa. Então, tá ok, tá tudo certo, ele tá produzindo lá a quantidade que o bebê precisa tomar. Se você começa a extrair o leite, no início é natural que não vai sair muito leite, porque teu corpo não tá habituado com aquela demanda extra, com aquela necessidade de produção extra, né? A fábrica lá, o nosso corpo ele é fábrica. Então a fábrica tá lá acostumada, sei lá, a produzir 10 litros de leite por dia. Tô usando números aqui super, tá? Só para facilitar a conta. E aí, de repente, começa a ter uma necessidade maior ali daquela fábrica e aquela fábrica precisa começar a produzir 15 litros de leite. No início, ela ainda vai se adaptando, vai se acostumando até realmente chegar lá no ok, tá conseguindo produzir os 15 litros. Então, o nosso corpo ele funciona dessa forma. E aí, o que a gente precisa entender? A mulher que não tem a data ainda para voltar exata, porque está no meio desse caos, é muito mais vantajoso ela já começar a extração, ela já ir habituando o corpo dela e ter uma produção extra, mesmo que ela congele e depois vença e ela não precisa usar, ou que ela precisa doar esse leite, mas ela já vai estar mostrando para o corpo dela essa demanda extra. Então é muito mais vantajoso isso do que daqui a 15 dias tem um novo decreto, a gente tem que voltar e tal, e essa mulher precisa voltar em uma semana trabalhar e ela não ter estoque nenhum e ela também não ter acostumado o corpo dela com essa demanda nova. Então entende a diferença? Assim, entende que hoje a gente infelizmente está vivendo com incerteza. Então o que a gente tem que fazer? Trabalhar tentando minimizar os problemas. Então como é que a gente faz isso? A gente vê uma situação a pior que pode acontecer. O que pode acontecer no pior dos casos? É daqui a 2 semanas ter que voltar a trabalhar. Então vamos nos antecipar. Então assim, é assim mais ou menos que eu tenho orientado as mulheres que têm vindo falar comigo. Claro que eu tô aqui dando uma orientação geral, tá, gente? De uma forma generalizada, como é a página, inclusive. Não é uma coisa particular, né? Mas eu falo de uma forma geral. Isso vai depender também do teu caso, do teu trabalho, qual é a tua realidade e tal. Agora que eu reparei que eu tô sem brinco, esqueci até de botar o brinco. E aí é isso. Assim. Então, nesse caso, essa mulher que não começou ainda, eu recomendo sim que comece, respeitando aquele prazo lá que eu indico, que são os 40 dias antes, né? Tanto o treino com o bebê e o cuidador, se possível, né? Se for residente na mesma casa,
quanto à extração, a rotina de extração, eu recomendo que inicie. E o que é a rotina de extração, gente? Eu repito sempre isso aqui, eu acho que é bacana sempre repetir para quem está aqui novo, né? Que ainda não está acostumado aqui a ver minhas lives, o conteúdo. O que é sempre importante a gente ter em mente? A rotina é o que faz a produção. Então, se você está extraindo dia sim, dia não, às vezes extrai, às vezes esquece, às vezes faz 10 horas, às vezes faz 3 horas da tarde, isso não é rotina de extração. Isso é você tirando leite, mas não é uma rotina de extração. E é a rotina de extração que mostra para o seu corpo que tem necessidade de você produzir mais leite. Então, por isso que ela é tão importante de você começar a mostrar para o seu corpo quanto antes. Porque não é de um dia para o outro que ele vai normalizar essa produção, tá? E vai estabilizar essa produção que você está demandando dele. Então também tenha compreensão com o seu corpo também, tá? Então é natural que ele demore um tempo mesmo para se adaptar. E esse tempo é variado, isso depende da mulher, né? A Mary L, é isso? Mary L, né? A extração é melhor com bombinha ou com a manual? Essa pergunta também me fazem sempre. Duas perguntas que me fazem antes de eu entrar na questão das mulheres que já estão fazendo a rotina, já estão estabelecidas. Vou falar sobre essa questão da bomba e da extração manual. A gente tem duas situações aí. Uma, tempo, e outra, adaptação. Então, assim, se você é uma pessoa que está muito adaptada a fazer a ordenha manual, com o dedo mesmo, a fazer a extração manual mesmo, ordenha com as suas mãos, você pode conseguir fazer isso muito rápido e muito bem. Eu tenho o exemplo da minha prima, por exemplo, ela estava até aqui, não sei se ela ainda está aqui, a Carlinha. A Carlinha fazia extração manual para doação e fazia muito bem, muito plena, e conseguia fazer isso como ninguém. Eu ficava horas e não saía uma gota, não conseguia fazer, porque eu não dominava a técnica, né? E aí a outra questão é o tempo, né? Então, assim, se você quer uma coisa um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, prática e que não demande você ficar com as duas mãos ali fazendo esse movimento, a bomba é mais, assim, indicada. Mas isso vai depender de uma série de fatores. Por isso que eu falo aqui, eu falo coisas muito gerais, sabe? Generalizado mesmo. Eu não tenho como dar uma resposta, assim. Eu vou precisar saber qual é a tua demanda, quanto tempo você precisa ficar fora, quantos ml seu bebê toma, como é que tem sido as suas extrações, sabe? Então eu preciso de entender todo um contexto, que é realmente só na consultoria, eu e você, para eu conseguir te direcionar exatamente qual é melhor. Mas de uma forma geral é isso. Tem mulheres que se adaptam muito bem na extração manual, muito, muito bem mesmo. E acabam sem sentir nenhuma dor, nenhum incômodo e é muito mais prático para elas. Outras mulheres não, vão precisar de uma bomba. E aí depende da bomba também, não existe... Às vezes me perguntam isso aqui também. Qual é a bomba que eu recomendo, se eu recomendo alguma bomba. Eu não recomendo bomba nenhuma, por quê? Eu acho que existem várias no mercado, para vários bolsos diferentes, para várias necessidades diferentes. Existe bomba com bocal duplo, que faz massagem, que não faz massagem. Existe bomba com gatilho. Existe uma série de variedades de bombas. Desde R$ 50 até R$ 1.000 e poucos você encontra bomba no mercado. Então isso vai depender de quanto que você pode pagar também. E assim, eu já recebi aqui relatos de mulheres que tiveram mamilo lesionado, fissurado, por essa bomba mais cara que existe, né? Que é a mais recomendada, todo mundo fala dessa bomba. E então, assim, aí a gente vê que isso é muito particular, né? E tem mulheres que eu conheço que fazem na mão. Eu tenho aqui a Marla, por exemplo, que é mãe de duas crianças. Ela amamenta em tandem, então ela amamenta um bebezinho de colo e ela amamenta a bebezona dela, que tem acho que 3 anos. E ela ainda faz a extração na mão. E tá tudo certo, sabe? Ela consegue. Então, isso vai depender muito. Depende muito da tua do que você quer, do que você precisa, de quanto você pode também investir. Mas, de qualquer forma, é o que eu sempre falo. Em relação à bomba, o que é mais importante, eu sempre falo isso, é a tua rotina de extração. Porque uma vez que você estabelece essa rotina de extração, teu corpo vai estar produzindo, então tu consegue tirar, sabe? Vou dar o exemplo, inclusive, das vezes, inúmeras, não foram poucas, que depois que eu já estava com a minha rotina estabelecida no trabalho e tal, eu esquecia algumas peças às vezes da bomba, sabe? Esquecia, por exemplo, o bocal, às vezes eu esquecia
a peça que faz o vácuo, né, para poder tirar o leite. Às vezes eu esqueci o coletor, então de vez em quando eu esqueci. Às vezes eu esqueci o motor, enfim, minha cabeça na lua. E aí, nessas vezes, quando eu esqueci, eu não tinha o que fazer. Minha mama estava cheia, o peito cheio, eu precisava do estoque, porque minha filha tomava ainda leite. Então, eu precisava fazer. Então, o que eu fazia? Ia na mão, mas assim, ia super bem, ia tranquilo. Por quê? Porque eu já tinha estabelecido uma rotina ali. Meu corpo já sabia que naquele horário eu ia tirar leite. Então, já estava com a produção ok. E aí, eu só realmente fui adaptando, né? Com o tempo, eu fui adaptando para poder aprender melhor essa ordenha manual. Qualquer dia eu vou fazer uma live ou um vídeo aqui, alguma coisa assim, falando de como fazer essa ordenha manual. De qualquer forma, o que sempre ajuda a gente a extrair mais leite, né? Sempre, 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 tá relaxada. Então, assim, eu sei que nesse momento é difícil, a gente tá tensa, né? Mas, assim, tenta botar uma música bacana, tenta ver um filme na hora, sabe? Tenta relaxar. Não ficar pensando em muita coisa, fazer de repente um exercício de respiração na hora, dar uma relaxada. E também massagear a mama. Então, se a sua bomba... tem isso também. Tem bombas que já fazem uma massagem pré. Então, se você não tem essa bomba que faz uma massagem pré, faz uma massagem na mama, né? Toda circular, né? Começa pela areola e vai fazendo circular em todo o peito. Inclusive aqui na região aqui que sobe para axila também faz essa massagem. Pode fazer o shake também, que é sacudir a mama. Isso ajuda pra caramba na hora de sair, independente da bomba, independente se é manual, independente da forma que você optar. A Mota Wellen botou assim: tenho muita dúvida sobre a esterilização da bombinha. Em relação à bombinha, vou responder a tua pergunta antes de entrar na parte da mulher que já faz, tá? A rotina, o que essa mulher tem que fazer. Em relação à bombinha, a gente tem que sempre ler o manual, porque existem algumas bombas que vem escrito que não pode submeter a esterilização, você não pode ferver a água nela porque o plástico derrete. Então você sempre tem que dar uma lida na bomba, no manual, no que vem escrito. Fazer uma higiene boa antes também de começar, isso é muito importante, né? Antes de você esterilizar, você tem que fazer essa higiene. Água e sabão, enxágua bem, lava todos os cantinhos e aí sim faz essa esterilização, tá? Se quiser botar aqui qual é a tua dúvida mais pontual, a gente vai falando também. A Thaís botou: voltei a trabalhar e sempre fiz ordenha. Sempre consegui tirar 180 fácil, fácil. Passei um mês sem extrair, tirei 20 ml. É assim mesmo, Thaís. Eu lembro que eu fiquei um tempo sem fazer estoque, eu fiquei de férias, alguma coisa assim. Só que aí eu fui para um congresso e minha filha ficou com minha mãe. E aí eu precisei deixar o leite na época, eu não me lembro agora quantos meses ela tinha. Mas, assim, já comia, sabe? Mas tinha um ano e pouco, alguma coisa assim. Mas ainda tomava meu leite bastante quando eu tava fora, né? Além de peito direto, até hoje. E aí eu lembro que eu fui fazer uma extração num horário que eu não fazia, num horário que eu não estava habituada a fazer, sabe? Não era o horário da minha rotina de ordenha. Cara, não saiu quase nada. Eu tenho um post até sobre isso aqui, sobre a quantidade que saiu. Acho que saiu tipo 20 ml nos dois peitos. Eu fiquei, sei lá, uma hora pra tirar isso, sabe? Então é isso, nosso corpo ele vai se adaptando. É isso, tem que confiar. Eu sempre falo isso: confie no seu corpo, acredite no processo. Eu acho que eu vou até tatuar essa frase qualquer dia. Bom, e aí então vamos falar agora um pouquinho sobre a mulher que já começou essa rotina, né? Ela já tá com a rotina estabelecida, ela tá ok, tá saindo leite, ela tá acreditando, tá confiando, mas ela não sabe agora o que fazer, né? Porque ela vê aquele bando de leite saindo, aquele bando de pote no congelador e ela não sabe o que fazer com aquilo. E aí, o que ela faz, né? Então, o que eu tô falando para essas mulheres? Continua fazendo a rotina. Claro, gente, o que eu falo aqui, assim, se isso for gerar um caos na tua vida, não precisa, sabe? Fica tranquila. Se você tem como fazer, faça, mas assim, se você vai fazer essa extração, vai deixar de, sei lá, fazer o seu trabalho do home office, vai deixar de acudir o bebê, sabe? Se tá muito caótico aí nesse momento na tua vida, dá uma relaxada, não precisa fazer aquilo tão rigorosamente não, porque também você vai ficar cada vez mais frustrada e ansiosa com toda essa situação. Então, assim, se tá tudo certo, você tá estabilizada aí, tá tudo ok, você tá conseguindo respirar nesse momento,
faça, continua fazendo. Agora, se não, você está muito caótico, tenta reduzir. Se, por exemplo, você fazer 3 no dia, tenta ir para 2, tenta ir para 1, sabe? Mas tenta manter pelo menos um horário. Se não der para manter esse um horário, não fique enlouquecida e achando que o mundo vai acabar, sabe? Não vai acabar, vai chegar um momento que você vai saber que você vai precisar voltar e aí você vai voltar a manter o teu horário, a tua rotina direitinho e seu leite vai voltar a ser produzido, tá bom? Então, tem essas situações todas, né? Claro que cada mulher aí vai vivenciar alguma coisa. A gente sabe que agora as mulheres estão extremamente sobrecarregadas, além de tudo, né? De todas as coisas que acontecem, a gente ainda tá nesse caos aí de não saber o que vai acontecer. Então, é um dos fatores que pode prejudicar a saída do seu leite. Não a produção, mas a saída, né? A ejeção desse leite. Então, eu acho que a palavra do momento é essa, respire, sabe? Respire e vai acreditando, vai confiando que as coisas vão seguir o seu fluxo, né? O seu caminho. E aí, outra pergunta que me perguntam outra pergunta que me perguntam ficou péssimo, né? Mas vocês entenderam. Outra coisa que me perguntam muito é em relação aos bebês, né? E aí, o que eu faço agora com o bebê? Continuo treinando? Não continuo treinando? O cuidador não vai estar aqui, não está aqui, por exemplo, as pessoas que têm babá, não está aqui em casa, o que eu faço? Continua treinando o bebê, sabe? O bebê ele vai cada vez mais se familiarizando naquele momento, se familiarizando com aquele dispositivo, né? Sempre tem alguém aqui perguntando assim, a respeito do tempo, né, que o bebê precisa. Então tem gente que fala assim, poxa, eu tô tentando tal coisa e não tá dando certo, tô tentando, sei lá, colher dosadora e não tá dando certo. E o que eu faço e tal? E aí eu vou perguntar, eu sempre pergunto, mas você tentou quantas vezes? Quantos dias seguidos? E normalmente essas pessoas tentaram, sei lá, 2, 3 vezes, sabe? E fala que o bebê joga mais pra fora do que bebe. Gente, é super normal. O bebê, ele tá aprendendo uma nova coisa, uma nova habilidade. Pra ele é uma, sabe? É uma experiência super nova. Ele não entende ainda o que tá acontecendo ali. Então, assim, quanto mais você expor esse bebê a esse dispositivo, mais ele vai se adaptar. Então, por isso que eu falo, continua assim, mantém sim essa oferta, né? Mas, mais uma vez, se isso vai causar um caos aí na sua vida, relaxa, sabe? Respira, não precisa ficar naquela agonia de ficar treinando o bebê também não, porque quanto mais tenso está o ambiente, mais eles tendem a recusar e isso vai virando uma bola de neve, né? A gente vai ficando nervosa e acha que não vai dar certo e, ai meu Deus, e fica sem saber o que vai fazer. Então, assim, normalmente eu falo para treinar o máximo de vezes por dia possível. Se você consegue treinar uma vez por dia com seu bebê, tá ótimo. Você já tá mostrando para ele que tem aquele dispositivo ali, que sai leite dali. E que ok, né? Então, deixa eu só ver, a Mayara botou aqui. Quando o bebê está com leite materno mais fórmula, aumenta as chances de diminuir ainda mais a produção quando volta ao trabalho? Não necessariamente. Isso vai depender de como que você faz, primeiro, a oferta, né, dessa fórmula. Se você está fazendo a oferta dessa fórmula com um dispositivo que é compatível com a amamentação, você não corre risco de ter confusão de bicos, né? Então, isso já é um ponto. E o outro ponto é como você está tratando a sua mama. Então, se você está um tempo fora e tua mama vai enchendo, faça sempre a rotina de extração de alívio, né? De ordenha de alívio, que é o quê? A mama tá ficando cheia, você vai fazer massagem, vai extrair até a hora que para de sair, para de pingar. Você não vai estimular a produção, sabe? É diferente. A rotina de extração, ela é diferente da rotina de alívio. E isso você só vai aliviar a mama só vai ficar flácida, aquela mama que estava ficando rígida, dura, pesada, incômoda, você vai tirar aquele leite dali, mas você não vai estimular uma nova produção, não, tá? É diferente. Por que eu falo isso? Porque as mamas cheias, mamas que vão ficando cheias com leite ali dentro, tem um mecanismo no nosso corpo. Gente, eu falo sempre assim, eu sei que quando a gente está ali no olho do furacão e a gente acha que não vai dar, é difícil a gente acreditar nisso, mas o nosso corpo, ele é perfeito. E ele é muito perfeito. Então, o que acontece? No leite, existe uma proteína que a sigla é FLI, isso, FL, olha eu que já louca, FL, que é o fator de inibição da lactação, o fator inibitório da lactação. O que essa proteína faz? No nosso leite tem, tá? De todas as mulheres tem. Essa proteína, ela manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, não precisa produzir mais, porque aquele peito já tá ok, já tá cheio e não tá saindo leite, então não precisa produzir mais não.
Então, quanto mais tempo você fica com a mama cheia, mais essa comunicação vai sendo feita entre peito e cérebro. E aí você acaba diminuindo a tua produção de leite por isso, pela mama cheia. Por isso que é importante fazer essa rotina de extração de alívio, tá? O vídeo pausou? Ai, meu Deus. Estão me ouvindo? Faz assim, se estiver tudo ok. Pausa para todo mundo? Tem alguém que consegue ainda assistir? Para mim aqui tá normal. Continuo recebendo as mensagens de vocês. Me avisa aí alguém se tá conseguindo me ver, me ouvir. Manda uma mensagenzinha. Ai, mudei até a coisa aqui. Luciano, você tá me ouvindo normal, me vendo normal? Que a Meirielle disse que o vídeo pausou. Bota assim um ok. Se tá dando pra me ouvir e me ver normal. Tá? Ah, então tá. De repente tá com um delayzinho aqui da conexão. Bom, então é isso, sabe? Então, assim, você quando voltar a trabalhar, não necessariamente a sua produção vai cair, sabe? Isso não é uma obrigatoriedade. É claro que quando você tiver com esse bebê, evite dar a fórmula, sabe? Dê o peito, porque quanto mais você amamenta esse bebê, mais você continua mantendo a tua produção regularizada, né? Agora, se você chega em casa e esse bebê toma ainda fórmula e você vai cada vez mais ficando sem dar o peito, aí tende a cair tua produção, sim. Então, eu falo assim, a amamentação mista, ela não é o fim do mundo, sabe? Existem muitas mulheres que fazem amamentação mista e tá tudo bem, tá tudo ótimo, não precisa ficar preocupado com isso. Mas toma cuidado com a confusão de bico e com a mama muito cheia, tá? Deixa eu ver, alguém perguntou mais alguma coisa assim. Ah, a Luciana botou assim, ó. O que eu posso tomar para aumentar a produção do meu leite? Deve ser isso, né? Luciana, eu não me lembro agora se eu compartilhei hoje ou se foi ontem, mas tem um post muito bom da Pérola, da doutora Pérola _ pediatra, uma das fadas, né? Adoro ela, sou fã. Ela fala sobre os galactogogos, né? O que são galactogogos? Esse nome esquisitérrimo, né? São essas medicações, ou não medicações, pode ser também ervas, enfim, chás, que aumentam a produção de leite. Então ela tem um post fantástico falando sobre isso e, em resumo, existe uma parcela muito pequena da população de mulheres que realmente precisa fazer uso dessas medicações, porque realmente o corpo não consegue produzir o que é necessário. Tirando essa porcentagem muito pequena, a maioria de nós precisa de beber no peito. É isso. Eu sei que cansa. Gente, como eu sei que cansa. Eu lembro assim do início, meu Deus, como cansava. Eu sei que cansa, eu sei que é exaustivo, mas é isso. A mulher, ela produz leite com o bebê no peito. É isso, é livre demanda. Mulheres que trabalham, né, fora, a gente não consegue fazer a livre demanda, mas a gente consegue fazer a livre disponibilidade. Quando a gente está junto com o bebê, a gente está disponível, o bebê pede, é peito, é isso. Então é assim que aumenta a tua produção, tá? É muito colo, é muito contato, é muita conexão com esse bebê. Eu lembro que no início eu achava isso tudo muito esquisito, sabe? As pessoas falavam assim, mas tem que ter conexão com o bebê. Eu ficava, cara, mas como assim conexão com o bebê? Eu não entendia muito bem o que isso queria dizer, sabe? Mas quer dizer você normal, será que não é? Sabe? É de olhar para aquele bebê e tentar se conectar mais com ele, tentar sentir junto com ele, sabe? Tentar se colocar no lugar dele. É isso. E quando acontece essa conexão, é muito. Eu fico arrepiada aqui de falar, porque é muito muito louco mesmo, porque eu, como sempre fui uma pessoa muito racional, assim, quando aconteceu realmente essa conexão, que eu entendi o que as pessoas estavam falando de conexão, eu falei, nossa, eu nunca achei que isso nem sequer existia, mas é isso. Deixa eu ver aqui, alguém falou assim, pausou na parte que você falou sobre a extração na bomba. Nossa, sério, meu Deus, então perdeu um pedação. Não faz mal, depois eu posso vir
falar de novo sobre esse assunto, não tem problema. Mas deve ser alguma coisa na conexão ou até no... Bom, voltou aqui pra mim. Não sei se voltou pra vocês. Mas é isso, Maíra, tá? Tira do peito pra aliviar. É isso. Se você tá no trabalho e faz parte da tua rotina de distração retirar no trabalho, você pode retirar no trabalho, aí sim você faz para retirar, mas tem mulheres que não podem. Então eu falo para tomar sempre esse cuidado de fazer essa retirada para pelo menos não deixar a mama cheia, né? Então evitar deixar essa mama muito rígida. E aí sim você tira só para aliviar. Agora, se você tem como fazer a tua rotina de distração no trabalho, melhor ainda. Eu tirava 3 vezes no trabalho. Comecei assim e era ótimo, assim, eu tirava grandíssimas quantidades lá, era bem bom. Beleza? Acho que voltou para todo mundo, né? Ótimo. Conexão na internet, todo mundo usando, né? Muita internet, então fica tudo travado às vezes. Bom, se alguém perdeu alguma parte, ficou em dúvida, manda pergunta aqui pra mim que eu respondo de novo, tá? Bom, mas aí é isso. Então, assim, já falei sobre a questão que eu iniciei, né, falando da questão da validade do leite. Falei sobre a questão da rotina, né, o que fazer em relação à rotina de quem não começou ainda e de quem já começou, mas não sabe muito bem o que vai fazer. Tá entrando e saindo várias vezes, mas eu acredito que é a minha internet. Ai, que pena. Bom, gente, eu vou salvar, tá? Essa live eu vou salvar aqui. E aí, se for questão da sua internet, você consegue assistir depois. Se for alguma questão aqui da minha conexão, eu não tenho problema nenhum. Eu volto aqui depois pra falar sobre as coisas que a gente conversou aqui de novo, tá? Ui, ai meu Deus, chutei aqui o tripé. Bom, então falei sobre essas duas coisas. E aí, uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que a gente nesse momento precisa falar, é sobre a higiene, né? Por quê? Se a gente for ler os manuais, inclusive os protocolos internacionais também, eles falam muito da relação da higiene com a qualidade do leite. E hoje, quando a gente enfrenta, né, um vírus, a gente não sabe exatamente, uma coisa nova, a gente não sabe exatamente o que isso pode interagir com o leite, qual é a recomendação? Algumas pessoas vieram me perguntar, mas e aí, Olga, eu paro de extrair, eu não extraio no trabalho? Tem muita gente aqui que me segue que é profissional da saúde também, sabe? Enfermeiros, fisioterapeutas e tal, e estão no hospital. E aí vem me perguntar muito sobre isso, né? Então o que eu faço? Não faço na rua, eu só faço em casa, tem algum risco de contaminar? Então o que a gente tem falado, né? A tua higiene, ela precisa ter sempre, mesmo sem corona. Mas agora o que você vai precisar fazer é higienizar mais o ambiente. Então, por exemplo, a mesa onde você apoia a tua bomba, você passa um álcool gel antes. Vai ter um cuidado maior com máscara. Por exemplo, eu não usava máscara para extrair o leite, mas eu também não ficava falando e não tossia, não espirrava nem nada, né, ali no leite sendo extraído. Mas nesse momento eu recomendo que você utilize a máscara, sim. Pega uma máscara. Se não tiver máscara, pega um lenço pelo menos. E claro, né, se você estiver espirrando, tossindo, alguma coisa assim, evita fazer nesse momento. Faz em outro, ou realmente cobre a tua boca e o teu nariz com um pano limpo, ou até com o teu braço, com a dobra aqui do braço, ou até no ombro, para você evitar a contaminação desse leite. De forma geral, são os mesmos cuidados, só que assim, você vai precisar redobrar esses cuidados, né? Se você lavava a mão ali rapidinho de qualquer jeito, faça a lavagem de mãos dentro da técnica correta, como é que faz todos os passos para lavar a mão, lave todos os cantos da sua mão, evita usar anel, né, pulseira, essas coisas nesse momento que você vai fazer essa extração, prende o cabelo, essas coisas todas. E aí, ainda assim, algumas mulheres ficam preocupadas de fazer essa extração no hospital, né, na clínica, enfim. Se você tem a possibilidade de fazer em casa, um horário excelente para muitas das mulheres, e funciona para muitas, é de manhã. Se você tem a possibilidade de fazer assim que acorda e que você consegue levar teu estoque assim, faça. Opte por fazer isso, por fazer em casa. Se não, tome todos os cuidados de higiene e faça no seu trabalho. Né? Eu acho que esse é um momento que, claro que
as coisas podem mudar, né? Pode ser que daqui a 2, 3 dias a gente veja aí algum estudo e que o Ministério mesmo faça uma nova recomendação, como saiu hoje, né? A recomendação agora que entrou no grupo de risco, as gestantes de risco e as puérperas que foram gestantes de risco. Mas é uma coisa nova, né? A gente não sabe exatamente ainda o que fazer, com o que a gente está lidando muito bem, né? A gente olha aí os países lá fora que já estão passando mais tempo por essa pandemia, mas a gente não sabe como é que vai se comportar aqui. Mas de forma geral é isso, dá para fazer um trabalho sim, mantém rigorosamente todas as precauções de higiene, cuidado, né? Se for falar ou tossir alguma coisa, não faça isso diretamente no pote, né? Uma coisa que é importante falar, que eu vejo que algumas pessoas ficam muito preocupadas, é que o coronavírus, né, o Covid, ele não tá no ar, né? Ele não é transmissível assim, ele é transmissível muito mais por contato ou também por gotículas, que é quando você tosse ou espirra. Por isso que é essa recomendação de você manter distância de 1 a 2 metros de cada pessoa na rua e etc. E lavar muito as mãos. Então, nesse momento que você vai fazer essa extração dentro de uma sala, por exemplo, não vai ter ninguém ali ao teu redor, né? Mas, assim, você não pode você tossir, porque caso você não esteja apresentando sintomas, você pode contaminar esse leite. Então, é mais por isso. Tranquilo, tá indo, né? Maravilha. Tem mais alguma pergunta, gente? Vão colocando aí. Vi que entrou agora uma galera. O intuito aqui dessa live é falar justamente sobre o que a gente pode fazer, né, nessa situação super atípica. O que dá para fazer, o que é bom evitar. De forma geral, assim, eu vejo que dá pra gente manter tudo que a gente vinha fazendo, né? Mas claro que tentando não surtar nesse momento, né? Se assim, tá muito difícil para você manter o treino do bebê porque você já estava estressada com isso antes, dá uma relaxada, sabe? Passa uma semana só botando o bebê para mamar, não vai ser também isso que vai atrapalhar todo o processo, né? Mas é importante e interessante que você entenda o que é a rotina de ordenha e que você entenda que isso é um treino para o bebê também. Né? Eu sempre uso muito essa analogia, assim, ou do restaurante. Eu vou falar do restaurante. Se você tá com muita fome mesmo, e você chega num restaurante, você vai pedir o prato que você tá sempre acostumado a comer, que você sabe que é gostoso, ou você vai pedir um prato novo. A maioria de nós vai responder que vai pedir o prato que está acostumado a comer, porque você está acostumado com aquilo, você sabe que aquilo é bom, você está morrendo de fome. O bebê é a mesma coisa. Então, assim, quando ele está com muita fome, ou está com sono, por exemplo, né, você vai tentar oferecer esse leite e você não vai conseguir, porque ele não está afim de aprender, né? Ele está afim de tomar o leite no peito dele, que ele está acostumado, é isso. Então, quando a gente começa a ter esse olhar para o bebê e olhar para ele assim com mais empatia, sabe? Com tipo, o que aquele bebê tá sentindo? O que ele deve estar pensando? Nossa, deve ser difícil para ele, né? Porque imagina, gente, o bebê só mama o peito, aí do nada a gente bota um negócio gelado na boca dele, né? Por exemplo, um copo de vidro, e com o líquido ali, a gente fica tentando enfiar um líquido na boca dele, o que é, sabe? Ele fica pensando, o que é aquilo, né? Então, conforme a gente vai entendendo e vai administrando a nossa ansiedade também, né? E a ansiedade do cuidador que tiver com o bebê, vai ficando mais fácil. Quanto prazo de 12 horas para descongelar o leite na geladeira a partir do momento que tira o leite do congelador? Não. 12 horas depois que ele descongela mesmo. Então você vai botar o leite na geladeira, sempre na primeira prateleira no fundo, né? Nunca na porta, nunca lá embaixo. E aí você vai observando. Normalmente, potes assim, eu aqui usei, tá? Os potes de 150 ml da marca Nadir. Eu não ganho nada pra falar isso, tá? Dessa marca. Mas eu gosto muito desse pote, então eu falo pras pessoas, porque eu acho que o pote é barato e funciona super bem. E eu armazenava ali, por exemplo, 30 ml no início. No início, levava super pouquíssimo tempo pra descongelar. Acho que meia hora chegava... Ih, o Olivia acordou. Peraí. Ai, marido, vai lá. Esqueceu de pegar a babá. O que eu tava falando que eu esqueci?
Então, aí levava, sei lá, meia hora, uma hora para descongelar dentro da geladeira. E aí sim você começa a contar essas 12 horas. Se você olhou o pote a última vez e ainda tinha um pouquinho descongelado, tudo bem você começar a contar desde aquele tempo. Normalmente a gente fala 12 horas, mas é o prazo de um dia, sabe? É aquela coisa de você tirar o leite na noite anterior ou logo de manhã cedo e começar a contar dentro daquele dia. Então, tipo, dentro daquele dia você usa aquele leite. Mas tudo bem se passar 13 horas, sabe? Se você tirar e ficar um pouquinho mais, ou ficar 15, né? Não precisa, a gente não precisa ser tão rigorosa também nessa questão do horário, assim, 12 horas, exatamente 12 horas, sabe? Passou um minuto, já tem que jogar fora. Não precisa ser assim tão radical. E é claro que, assim como existe outros protocolos do leite congelado, existe também outros protocolos do leite na geladeira. Então tem um prazo maior, assim, tem prazo até que falam em 7 dias dentro da geladeira. Mas assim, isso vai depender da forma como você armazenou, se você armazenou dentro de um freezer, dentro de uma geladeira, se a tua geladeira é aquelas que dá pico de luz e ela apaga e começa a resfriar, sabe? Então depende de uma série de coisas. Por isso que tem que avaliar realmente como é que é a tua situação. E o freezer é a mesma coisa, porque se for congelador é um tempo. Se for congelador daqueles que a geladeira, você abre uma porta só e tem uma portinha dentro da geladeira, é um tempo menor ainda. Então tudo isso vai depender, sabe? Então eu continuo sempre falando esses 15 dias, essas 12 horas. Mas hoje eu já vejo que com essa situação toda a gente precisa flexibilizar isso um pouco melhor e ter bom senso. Né? E ter sempre em mente que o leite materno ele vai ser sempre a melhor opção para a nutrição desse bebê do que a fórmula. Então, se você vai vencer teu leite e você vai ter que jogar ele fora e vai ter que entrar com uma fórmula, não joga ele fora, sabe? Dá uma lida nesses outros protocolos. Conversa com alguém, conversa com a consultora, vem conversar comigo. E aí me fala como é que você armazenou, como é que você... como é que é tua geladeira, teu freezer, né? Então, conversa com o pediatra. Então, tem tudo isso. Eu tinha colocado umas perguntas aqui, vou até abrir aqui rapidinho. Eu respondi, acho que todas elas, eu acho que eu consegui responder nos stories. Mas eu queria puxar algumas pra cá pra gente debater. Ó, cadê? Ué, não tá indo? Foi. Essa foi uma das perguntas que eu recebi hoje, tá? Da Roberta. Eu já respondi ela, a gente já veio conversar, mas eu acho bacana a gente vir falar. Ela botou assim, ó, tenho ordenhado, mas não consigo leite suficiente para suprir o que o meu filho toma. Aí depois ela botou assim, será que vale a pena eu entrar com fórmula e tal? E aí eu fui conversar com ela, né? Então assim, essa frase ela é muito comum e é uma frase que assombra muitas de nós, né? Da gente não ter o leite suficiente. E assim, o meu papel aqui é sempre mostrar para a mulher que 5% da população não vai ter leite. 5% das mulheres realmente vão ter algum problema para a produção de leite, para conseguir produzir algum leite. Então, é mais uma questão cultural, sabe? Social. A gente vive num contexto em que a mulher ela é desacreditada a todo momento que ela consegue amamentar. A mulher, inclusive, ela sofre pressão dentro da própria família. A própria família acha que o bebê tá magrinho, ou acha que aquele bebê vive pendurado no peito, e se tá pendurado no peito é porque o leite é fraco, não sustenta, sabe? Então, isso é tudo mito, tá, gente? Isso não é real. Mas é uma crença, sabe? É uma crença que às vezes vem de geração para geração, e é difícil você ouvir isso da tua mãe, né? É difícil você ouvir isso da tua avó. Então, assim, o leite ele vai ser produzido à medida que o seu bebê precisar. Então, é óbvio que eu não vou falar aqui que isso não existe, que nunca existe, mas é muito difícil uma mulher não conseguir produzir leite suficiente para esse bebê. E uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção aqui, que eu acho que é importante a gente sempre falar quando a gente fala em ordenha, tem algumas mulheres que fazem essa ordenha, fazem essa extração, e por não ter essa rotina estabelecida ainda, tiram 10 ml, ou não tiram nada, acontece, não sai nenhuma gota. E essa mulher vem desesperada achar que não tem leite. Gente, a extração, né, a ordenha,
ela não mede produção, não mede mesmo. Por quê? O estímulo que a bomba faz, ou a tua própria mão, se você estiver fazendo na manual, ela faz no teu peito, é totalmente diferente do estímulo que o bebê faz, né? Na tua areola, no teu mamilo, é totalmente diferente. O cheirinho do bebê ali, né, que vai ativar a ocitocina, então você consegue liberar esse leite mais fácil, né? Injetar esse leite mais fácil. Então, o que mede produção, assim, é bebê bem e desenvolvido. É isso, sabe? Se o bebê ele tá ok, ele tá bem, se desenvolvendo bem, e se desenvolvendo bem, eu não quero dizer peso, tá? Porque tem muitas pessoas que ainda ficam presas nisso, né? Acha que é o peso que mede se o bebê tá saudável ou não, e não é. Então, assim, tem todo um contexto, né? Tem todo o desenvolvimento desse bebê. Então, assim, vamos tentar aos poucos, né, interiorizar essa questão, interiorizar que nós temos sim leite, nosso corpo vai produzir sim o que é necessário para esse bebê. Isso é uma coisa diária, é uma coisa que vem às vezes esse medo, mas a gente precisa interiorizar isso e colocar na nossa cabeça que o nosso corpo ele vai produzir. Por quê? Porque senão a gente começa a entrar num ciclo, né? A gente começa a ficar com medo daquilo, medo, e o medo vai deixando a gente insegura e ansiosa, e aí a gente acaba dificultando a saída desse leite, né? Que a saída ela é feita pela ocitocina, que é um hormônio que é produzido quando a mulher está relaxada, está tranquila, está ok. Então imagina, se a mulher está tensa com aquilo, pode ser que ela não consiga ejetar tanto leite com tanta facilidade, né? Então, e aos pouquinhos a gente vai mudando isso também, a gente vai mudando essa cultura. Por isso que eu falo tanto aqui da cultura da amamentação, sabe? Tem gente que pode até achar que é um pouco demais, é um pouco radical, mas assim, a minha filha, aqui na minha casa não entra chupeta e mamadeira de boneca, não entra. E assim, quando alguém dá alguma coisa, eu pego e jogo fora mesmo, porque eu não quero que a minha filha seja criada dentro da cultura do desmame como eu fui, né? Eu brinquei com chupeta e mamadeira. Chupeta e mamadeira estava na minha lista de enxoval, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ir mudando, sabe? A gente precisa fazer com que os nossos filhos cheguem daqui a 20, 30 anos entendendo que a mulher ela pode sim amamentar e que ela não precisa de remedinho, de chazinho, de nadainho, chuquinha, nada disso. Ela precisa de apoio, de informação e do bebê pendurado ali no peito, porque é isso. A Marielle botou assim: você me fez enxergar isso. Não é o peso do bebê. O pediatra tinha passado fórmula à noite eu não dei, apesar de ter ficado insegura. E graças a Deus minha filha tá ótima. Olha só que lindo tua mensagem. Obrigada. Eu fico muito feliz quando recebo essas mensagens assim, esse retorno de vocês. O mérito é sempre, sempre, sempre da família, sempre da mãe que se determina ali a fazer aquilo. Mas eu fico muito honrada de poder ter uma pontinha de participação na tua jornada, porque eu sei que é inseguro. Eu não tô conseguindo tirar a pergunta, agora foi. Eu sei que essa insegurança bate, assim, eu tenho um vídeo sobre isso, né? O medo que toda mãe tem, porque a gente tem esse medo, a gente tem medo da criança estar passando fome, a gente tem medo de estar fazendo errado, a gente tem medo às vezes de bater o pé em alguma coisa e depois a gente se descobrir errada, né? A gente tem esse medo, isso é natural, acho que é aquela coisa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente fica com medo de tudo, a gente tem que administrar isso, né? E aí, até falando em relação a essa questão do medo, né? E se a gente vai ter leite ou não vai ter leite e tal, eu sempre, sempre, sempre falo uma frase que a minha terapeuta falava pra mim, que assim, o medo de você não ter leite é natural que você tem, ele pode vir, você não precisa bloquear esse sentimento não, você pode ter esse sentimento e sentir ele, e tudo bem você sentir ele, é como se fosse um passarinho, ele pode vir, esse pensamento pode vir e pousar na tua cabeça, tá tudo bem. O que você não pode fazer é alimentar esse sentimento e começar a entrar na neura, né? Que é o quê? Que é você deixar esse passarinho fazer um ninho na tua cabeça. Então, assim, pensou que, poxa, eu não vou ter leite? Poxa, será que eu não vou ter leite? Peraí, deixa eu puxar tudo que eu já estudei. Não, peraí, olha só. Eu sei que eu vou ter leite se o bebê estiver mamando no peito e que só uma porcentagem muito pequena das mulheres não tem, eu não tô usando nenhum bico, então tá tudo bem, ok, tenho leite. E aí você vai se convencendo de que você tem leite até o momento que você não vai mais precisar ficar lidando com esse passarinho aí na tua cabeça. Né? Então eu acho que essa frase dela é maravilhosa, eu adoro. A Ingrid botou assim:
tenho dúvida na questão da quantidade para oferecer. Meu bebê tem 4 meses. Essa questão da quantidade, ela também é uma questão muito particular, sabe? Muito de cada bebê. Por quê? Existe uma conta que dá para você fazer em relação à idade e peso do seu bebê, né? E você vai calcular o quantos ml por mamada, né? Esse bebê tomaria. E aí você pega esse número, desculpa. Olga, não recomendo esse cálculo, porque normalmente esse cálculo ele é muito grande, sabe? É uma quantidade bem grande que poucos bebês tomam e você vai ver que seu bebê não vai provavelmente tomar aquilo por um bom período. E aí, o que acontece? Quando você faz esse cálculo e você vê aquela quantidade grande, você assusta. E aí você fala, caraca, eu nunca vou conseguir fazer um estoque suficiente considerando esse número. E aí você começa a pirar, você fala, cara, não vai dar, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Aí você entra naquele ciclo, sabe? Então, o que eu falo? Por isso é que eu recomendo o início do treino, né, da oferta, junto com o teu início da rotina de extração. Então, 40 dias antes de você voltar ao trabalho, ou, sei lá, voltar aos estudos, ou, enfim, quando você precisar sair, 40 dias antes, você começa a fazer essa extração e começa a oferecer para esse bebê. Porque isso depende também de cada bebê. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu falei lá no início que era da idade, que esse cálculo é feito pela idade, pelo peso do bebê? Existem mulheres da mesma idade que eu, que você, com o mesmo peso e que comem diferente. Que vão ter uma capacidade gástrica diferente, vão conseguir aguentar uma quantidade de alimento diferente. O bebê é a mesma coisa. Tem bebê que gosta de mamar muito mais do que outros, que precisa mamar muito mais do que outros. Outros não, já mamam um pouco menos. Eu vou dar o exemplo da minha filha aqui, tá, gente? Eu sou só da minha filha. Isso é muito particular. Já teve bebês da mesma idade que ela que mamavam o quádruplo do que ela. Mas no início ela mamava 30 ml. Por vez ela tomava 30 ml, fora o que saía, né? Que acabava engolindo tudo. E era isso. A minha filha foi tomar 120 ml por volta de um ano e meio. Aí ela tomava 120 ml por vez. Ela não tomava mais do que isso. E ela ficava super bem, evoluiu bem e tá se desenvolvendo super bem. Nunca teve problema nenhum com isso. Então é muito particular. Já acompanhei aqui bebês de 3, 4 meses que tomavam 100 ml. Eu ficava, meu Deus, o bebê tá tomando muito leite. E é isso, sabe? É muito particular. Então a melhor forma para você descobrir a quantidade do seu filho é testando, sabe? Vai oferecendo para ele, vai vendo quanto que ele toma. E importante no teste também, evita começar esses testes com 100 ml. Considera começar com menos, sabe? 20, 30 ml já é o suficiente. Se esse bebê tomou os 30 ml rapidinho, foi tudo bem, e ele, tá ali ativo e agitado e quer mais, na próxima você bota 40, ou na próxima você bota 50, e aí você vai aumentando um pouquinho essa quantidade para você evitar o desperdício, porque é o que eu sempre falo aqui, o que ajuda muito você manter um estoque bacana e eficaz, né, efetivo, eficiente, é você controlar o desperdício, né? Você ter um estoque inteligente é isso, você controlar o quanto que você está jogando fora, o quanto que você está desperdiçando de leite. Então isso faz toda a diferença. Gente do céu, tem 1 hora já que a gente está falando, já apareceu o aviso aqui de 2 minutos. Nossa, nem vi passar mesmo hoje, parece que tô aqui 30 minutos só. Acho que eu consegui responder todas vocês, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tenho dúvida, já respondi. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que a gente agora tem 1 minuto só. Meu Deus, passou muito rápido, voou. Queria agradecer então, né, a presença de todas vocês aqui sempre comigo. Essa live ela acontece toda segunda-feira aqui novamente mais. E é uma live que eu faço questão de estar aqui com vocês para poder esclarecer, refletirmos juntos, chegarmos a outras soluções juntas aqui, porque eu vejo que muitas mulheres muitas vezes só precisam de um apoio, né? Só precisam que alguém fale para elas isso, a frase que eu sempre falo aqui, né? Confie no teu corpo, acredite no processo. Muitas de vocês vão ver que nesse momento agora que vocês estão parece ser impossível, mas acredite, daqui a alguns meses vocês vão olhar para trás e vocês vão agradecer por terem acreditado no corpo de vocês, sabe? Por terem confiado no processo e terem confiado que vai dar tudo certo. Vocês vão ver que as coisas vão se encaminhando e vão dando certo. Um beijo enorme para todas. Queria agradecer mais uma vez e queria pedir para vocês compartilharem essa live com quem vocês acharem que pode ser interessante, tá? Um beijo
muito grande. Uma boa semana para todas. De segunda que vem estamos aqui de novo.